Então, turma, estamos caminhando agora para finalizar as leis da apometria. São 13, né? Estamos na 11ª, que é a lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Toda vez que um espírito desencarnado possuidor de mente e inteligência bastante fortes consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio por largos períodos de tempo para atender aos interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se em processo lento, mas progressivo com o planeta. Sofre apocamento do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo que o cerca em degradação lenta e inexorável. Então, Dr. José Lacerda de Azevedo, o sistematizador da apometria, ele construiu essa lei a partir da observação que ele teve em experiências. E à medida que ele foi criando as leis, né, ele foi tendo outras ideias. Penso eu que esta foi uma lei que decorre da primeira, da 10ª lei, que é a lei da dissociação do espaço-tempo, né? Que é a lei da projeção do espírito que nós vimos lá no último encontro nosso. Ele diz que foram mais de 30 casos em que espíritos deformados apareciam e ele conta mais tarde uma experiência, né, no livro Espírito e Matéria, em que ele plasma um espelho astral para a entidade, em que ela se vê o seu corpo deformado e existe todo um tratamento ali, né? Mas o que é que ele diz? Observamos cuidadosamente por cerca de 5 anos espíritos que evitam por todos os meios reencarnar, chegando a assustar a própria reencarnação durante tempo tão dilatado que vai a milênios, começam a sofrer uma sutil, quase imperceptível, mais lenta e inexorável ação do magnetismo no planeta, coercitivo e primário. O corpo astral se corrói e desgasta. O espírito perde a aparência e estéticas normais e vai se transformando num ser repelente. Este processo tem semelhança com o envelhecimento de uma casa em que o tempo vai produzindo sinais de progressiva ruína, com deslocamento de paredes, rachaduras, perda de reboco, etc. Tão lenta é essa degradação que nem mesmo o espírito que a padece costuma percebê-la. Já observamos muitos magos negros com estes sinais de decadência, mais de 30 casos. Fale, Thiago. Só um minutinho, Deck. Dona Maria, por gentileza, pode mutar seu microfone? Tá dando microfone aqui, por favor. O que você está falando aí? Obrigado. Obrigado, Tiago. Então, veja bem. A gente já sabe, né? André Luiz já falou isso lá nas obras dele, que escreveu depois de Nosso Lar. Ele conta lá a situação de ovoides, né? Mas o Lacerda, ele fala especificamente de uma ação telúrica, de uma ação que é pela gravidade da Terra que vai corroendo, vai desgastando. É uma ação corrosiva sobre
ou perispírito, de espíritos que tentam se desviar da reencarnação. Essa lei, posteriormente, ela é confirmada pelo Espírito Ângelo Inácio. André Luiz não tratou especificamente, penso eu, né, se eu, pelo menos eu pesquisei, fiz uma busca e não encontrei uma abordagem sobre a ação telúrica. Ele fala de ovoides, mas não fala da ação telúrica. E, mais tarde, o Robson Pinheiro confirma as ideias de Lacerda. Veja que ele observou em Magos Negros, né, que eles trataram lá na Casa do Jardim, lembrando, né, que, embora muitos neguem essa possibilidade de magos negros incorporarem, isso é perfeitamente possível. Eu estou falando porque já teve discussão, né, recente no GH, em que foi dito que alguém falou, magos negros não incorporam, mas aí vai de situação de espírito para espírito, e sendo que o conceito de mago negro é simplesmente aquele que manipula magia, né, que tem conhecimento de certas leis, né, do magnetismo, e manipulam os fluidos, né? Daí são considerados negros no sentido de que fazem isso para o mal. Mas é perfeitamente possível, tanto que no curso Master, nós vemos lá, curso Master em Apometria, do próprio Robson Pinheiro. É um magro negro que é incorporado através de um médium, né? Que é chamado para entrevista e em seguida ele é tratado. João Pedro André, Farias Rodrigues, diga. essa entrevista só tem no dentro do curso mesmo, né? Não tem na plataforma, não, né? Essa entrevista com o Mago Negro que você está falando? Assim, Olha, eu não sei como é que está lá, porque faz tempo que quando eu não. terminei, né, eu peguei a quarta turma, e aí eu não sei como é que está, mas fazia parte na minha época era parte do bônus, do Master em Hum, Apometria, entrevista com o Mago Negro, ah, tá? entendi. A gente vê, né, gente do próprio Robson Pinheiro falando que não é possível, né, incorporar, mas eles próprios, Sim. né, eles trazem essa experiência. Uhum. E aí depende, a gente não pode generalizar, depende de caso para caso. De caso para caso, E a gente vai ver lá na frente Legal. que esses espíritos que retardam a encarnação são espíritos de grande poder mental. Inclusive, muitos deles usam campos de força para poder retardar essa ação telúrica. Uhum. Diga, Fábio. Era só para avisar que isso aí está naquele curso gratuito de apometria, iniciação em apometria, disponível lá no GH. Tem um Ah, bônus disso, tá entendendo? sim, sim. O André tem razão, um bônus. Ah, vou dar uma olhada melhor. Beleza. A força da ação telúrica será diretamente proporcional à quantidade de energia do astro que compõe o corpo astral. E essa força atuará sobre esse corpo enquanto houver na sua constituição alguma energia de origem telúrica. Vamos reforçar que quanto mais denso o corpo astral, em função do grau evolutivo da criatura, maior será a força da ação telúrica exercida pelo planeta sobre esse corpo. À medida que aumenta essa atração, maior será a gradação provocada no corpo, reduzindo a vibração dele. Como consequência, se intensifica a força de ação telúrica sobre o mesmo. Esse mecanismo de ação e reação em circuito fechado convergirá para uma inevitável desorganização da estrutura de manifestação que tenderá a se transformar numa massa disforme. Então,
O que é que acontece, né? Essa força que puxa a matéria do corpo astral, que a gente pode falar que é matéria, assim, em outro nível. Não deixa de ser matéria, mas é matéria. É ainda que podemos chamar de quintessenciada. Embora muitos espíritos, eu acho que é o próprio Allan Kardec, aliás, né, que fala que esse envoltório é semi-material, o perispírito. E nos faz lembrar da passagem bíblica que fala que és pó, e ao pó tornará, se reportando ao corpo físico, mas também que se aplica ao corpo espiritual, nesse caso, aqueles que permanecem tentando se desviar da reencarnação, né? Da mesma forma, aquela matéria astral ela é atraída literalmente, né, para o solo astral. Ela é puxada. Né? Vocês podem confirmar isso no livro Senhores da Escuridão, que há uma abordagem lá sobre esse processo de ovoidização e de também todo o processo, né, que é feito para ele se recuperar, quando ele tem que ser levado, segundo o Angelinácio, né, para uma gravidez extrafísica. Um espírito que exerceu um papel de mãe, né, ali desencarnada, ela tem uma gravidez extrafísica e recebe aquele ovoide. Então, o Angelinácio, ele narra todo o processo de degradação, passando também por uma fase que eles chamam de zumbidificação, que os espíritos se comportam como se fossem zumbis, né, porque veem a perda a degradação do seu corpo espiritual até chegar à forma ovoide. Aí diz o João Pedro lá, o espírito, mesmo perdendo o governo da forma, manterá as aquisições que já fez. Entretanto, estará temporariamente impedido de se manifestar por falta de um veículo adequado que ele mesmo desorganizou. A partir desse ponto, estará por conta própria e a depender do socorro do alto, ou sob o risco e à mercê das inteligências desviadas do bem. Então, aqui ele confirma o seguinte, que esses espíritos eles ficam sob animação suspensa, conforme dizem os guardiões lá no livro Senhores da Escuridão. Ele não perde as aquisições, né, da inteligência, do conhecimento. Ele fica ali temporariamente inanimado, né, com limitações de manifestação. Ele perde o governo da forma, tá? E reduz ao corpo mental, a um formato do corpo mental doentio, que é o ovoide. E uma vez que ele fica ali como ovoide, ele pode ser usado, né, por espíritos trevosos, magos, que utilizam esses ovoides em processos obsessivos, né? Enquanto não existe um socorro, né, pelos samaritanos, pelos espíritos que atuam ali, que buscam, né, e analisam, né, aqueles que estão em condições de serem resgatados. Essa força, ainda o João Pedro, só que no livro Apometria e os Procedimentos do Método. Essa força atuará sobre um determinado corpo enquanto houver na sua constituição algum resquício de energia de origem telúrica. Considerando-se que todos os corpos são constituídos com materiais do planeta onde vivemos, então, os nossos veículos de manifestação mais densos estão sujeitos a essa força de degradação segundo a sua constituição. A degradação do corpo astral aumenta em função do tempo de exposição a essa força natural,
significando que desencarnar, estacionando evolutivamente, é aceitar voluntariamente os efeitos da ação dessa força desagregadora. Essa ação telúrica será mais branda para os desencarnados que vivem nas camadas espirituais mais externas do planeta. Entretanto, será mais intensa sobre o corpo astral daqueles que vivem nas regiões espirituais que se aproximam do centro do planeta. Podemos falar aí no final que ele se referiu ao umbral grosso, né? E aos abismos, etc., onde ficam os espíritos mais densos e que estão, digamos assim, lá no ápice da pirâmide da organização das trevas. E também aqui eu quero falar o seguinte, que nessa lei, o Lacerda ele não traz uma técnica específica. No entanto, ela tem aplicação na apometria, desenvolvida e praticada ainda pela própria Casa do Jardim, e nós vamos ver lá no final, que foi desenvolvida pelo pessoal que ou sucedeu Lacerda, ou que não foi revelada por Lacerda ao tempo em que ele estava vivo e atuante. Porque nós sabemos que teve coisa que ele não revelou. Certo? Se a gente for buscar a história da apometria, algumas técnicas não foram reveladas porque não era o momento de revelar. Então, ele não passou tudo. Tá? Talvez essa seja uma dessas técnicas. Né? E tão poderosa, diz o João Pedro, que se deve evitar usar em desencarnados e deve-se usar somente para destruição de bases do astral inferior. Então, veja lá, turma. Antes de prosseguir, eu não sei se vai passar algum slide aí, não estou lembrado se trata especificamente sobre esse ponto, que é o seguinte, que existe aquilo que os espíritos chamam de segunda morte. E essa segunda morte, ela pode ser ascendente ou descendente. Nesse caso específico aqui, seria da formação do ovoide, seria no sentido descendente. E no sentido de degradação do próprio perispírito, que vai sendo corroído pela força da Terra. Conjuntamente com a própria ação do espírito, que está ali cultivando incessantemente o ódio, a vingança, a culpa, o medo, todas essas vibrações densas, certo? Então ele fica ali naquele estado de monoideísmo, e aí a ação do planeta vai atraindo essa força, ou vai atraindo essa matéria astral agregada. Mas existe uma outra forma de segunda morte, que seria a purificação do corpo espiritual, do psicossoma, né, do perispírito, em que o espírito ele passa somente a tomar posse do corpo mental de maneira saudável, por ele não precisar mais ter que reencarnar, ele não necessita do perispírito. Então, existe todo um processo em que é diferente desse processo de atração telúrica, em que o perispírito ele é reabsorvido, diz assim o espírito Joseph Kleber, no livro Consciência.
ele é reabsorvido pelo corpo mental. Existe uma retirada de resquícios do pretérico que estavam impregnados no perispírito, e existe uma, ele fala lá, desativação do perispírito. E aí entra aqueles espíritos especialistas para fazer o rompimento do cordão de ouro que liga o perispírito ao corpo mental. É outro processo, tá? Chamado também de segunda morte. Só que ascendente, né, o espírito está evoluindo ali, né? Ele não precisa mais do perispírito. Mas vamos prosseguir para os senhores da escuridão. Lá o Ângelo Inácio vai falar sobre 3 hipóteses em que os espíritos se tornam ovoides. E eu trouxe aqui o terceiro caso que está relacionado a essa lei da apometria. Diz ele: estudemos agora o terceiro caso. Diz respeito a grandes vilões da história planetária, tanto os que ganharam projeção quanto os que se esconderam no anonimato. Autores de crimes hediondos contra a humanidade não suportam a visão e a lembrança das atrocidades cometidas em desfavor do progresso e, com isso, transformam-se em espíritos dementes. Atormentados com a ferocidade da própria alma, fecham-se no monoideísmo enfermiço e na hipnose dos sentidos, causando retração dos órgãos do corpo perispiritual, tal como ocorre com os da segunda classe. Entre os indivíduos nesta categoria encontram-se também aqueles que detêm seu progresso reencarnatório indefinidamente, no intuito de evitar o surto de progresso a que seria fatalmente compelidos, caso renascessem. Aí, então, o Ângelo Inácio, ele confirma a 11ª lei da apometria. E ele faz abordagem de 3 casos em que o espírito se torna ovoide. O primeiro caso é o caso dos silvícolas, espíritos que estão ali nas suas primeiras encarnações, em tribos. Eles desencarnam e, não conhecendo o mundo espiritual, sentem um medo intenso que, de maneira que vai levando ele gradativamente à condição de ovoide. O segundo caso é justamente o caso de espíritos que ficam num circuito fechado de monoideísmo, cultivando culpa, remorso, vingança. E aqui ele fala dos casos mais graves, sendo que esses segundos, né, seriam na categoria, digamos, de uma menor gravidade na prática de atos contra as leis naturais, né, do bem. E aqui ele fala de criminosos e que vêm se desviando eles também têm uma espécie de culpa, né? Eles não se sentem, eles não suportam as vozes dos espíritos que eles trucidaram, do genocídio, certo? E eles vivem em constante campo de força tentando impedir o desgaste do seu perispírito e esse tormento mental, em razão dos atos que ele cometeu. Ao se oporem tais espíritos radicalmente à reencarnação, as células e a matéria constituinte do corpo astral sentem-se irremediavelmente atraídas pela gravidade terrestre, o que provoca a desagregação tissular do psicossoma, que se desfaz em etapas e vagarosamente
modificando-se sensivelmente ao longo do tempo. O ser em questão passa a ter sua ação restringida, o que leva muitos deles a recorrer à técnica astral para contornar o curso natural dos acontecimentos. De um lado, erguem poderosos campos de contenção em torno de si, a fim de manter a coesão molecular do perispírito por meio de uma força magnética que neutralize o impulso de desagregação. Então, veja aqui ele confirmando, né, essa força gravitacional que puxa essa matéria do corpo astral. De outro lado, sabendo que a deterioração é iminente, procuram compor um outro corpo artificial com o qual passam a agir entre seus semelhantes, assim que a situação do psicossoma se torna insustentável. Obviamente, há graves consequências para o espírito quem tenta burlar a lei, opondo-se aos seus mecanismos. É uma ação gravíssima que pode lesar o cérebro perispiritual ou outros órgãos. Não há escapatória nem exceção à regra. Somente através da reencarnação é que os ovoides poderão plasmar o perispírito outra vez, de modo duradouro, juntamente com a nova forma carnal. Então, veja que o processo não é um processo instantâneo para ele retornar à forma humana, o ovoide retornar à forma humana. Ele passa... Existe todo um preparo para tirar as toxinas, a fim de que esse ovoide seja colocado no útero extrafísico. Depois, e aí, depois de um tempo, ele formando... Só um instante que eu vou tomar uma água aqui. Depois de um tempo, esse próprio ovoide, né, espírito, ele passa ali naquele ventre extrafísico, ele passa a constituir uma forma humana, e aí é que esse espírito é levado para reencarnar. Isso na explicação do Ângelo Inácio, que ele diz lá, e eu fiz uma anotação, né, vendo essa parte, um destaque, que ele fala que é o que ocorre na maioria dos casos. Na maioria. Ou seja, ele não esgota ali todas as possibilidades do processo de retomada de evolução desses ovoides apenas dessa forma, né? Acompanhando o trabalho da Casa do Consolador, né, o trabalho da Mônica de Medeiros, lá eles ensinam que há muitos animais que são ovoides, não são todos. Há muitos que tomam corpo animal, o que desafia, de certa forma, a doutrina espírita, né? Existe um princípio, um dogma espírita que fala que não pode existir. Se eu estiver errado, me corrijam, tá? Mas foi isso que eu entendi, ficou claramente para mim. Né? E eles chamam de mentepsicose, de um espírito voltar para um corpo animal. Ora, o ovoide é um espírito, certo? E com todo respeito ao Robson Pinheiro, né? Ele não é o senhor da verdade absoluta. Ele também tem uma formação espírita, e aí a gente tem que ponderar sobre as possibilidades, né? E tem que compreender outros processos também. Alguém queria fazer alguma parte? Pode falar, Zé Carlos Aquino. Tá Essa mudo. questão da metempsicose, né, que é uma coisa assim, eu, dentro do que eu vejo, do que eu já estudei, não há um consenso
né? Mas para mim, eu acredito que sim, né? Que haja esse processo, dentro do que a gente vai estudando, e principalmente agora, essa exposição aí, essa questão de transformar em ovoide, coisa e tal, isso é um processo de metempsicose, né? Há aqueles que defendem que, não, só há evolução e não involução. Involução. E aí, o que eu falei, né? Não há não há um consenso entre os ditos estudiosos, mas nós mesmos é que deveremos ponderar. Como mesmo, eu acredito que haja esse processo, sim, de metempsicose, né? Tudo leva a crer que há um processo de metempsicose. É como esse fato aí que a doutora Mônica, né, de Menezes fala, alguns animais lá parece que são ovoides. Ora, o que é isso? É um processo de metempsicose, é um processo de involução para evoluir. Depois, sim, quer dizer, a lei natural do universo é sempre a evolução, mas há um processo de involução, ao meu ver, né? Vez por outra, até nós, no nosso viver aqui, em algum momento é preciso retroceder, voltar ao começo para recomeçar, né? Então, é mais ou menos isso, dessa forma que eu vejo, né? Então, Diga, Tiago. Eu também penso assim também, Zé, porque alguns livros aqui, lendo, né? Que um dos livros que eu comecei a ler também, terminei de ler Nova Ordem Mundial, e aí eu peguei aqui falo de nome dele de Osmar Barbosa, Guardião Exu, nome do livro. E é uma narrativa, né? É um texto que fala sobre perguntas e respostas de um diálogo entre um médium e entidade, né? E que a própria entidade, o espírito fala que o espírito nunca regride, sempre evolui, né? Aí eu cheguei assim, não, mas aí tem coisa assim que é para ir um pouco para trás, para tentar, né, equilibrar, rever de novo conceitos aí, né? Até a forma extrafísica também de como ver passado esse espírito, né, que está, né, nesse processo de degradação, né? E aí com isso, né, a própria Mônica também assisti também uma live dela que teve um espírito que voltou, né, para encarnar em um animal, em um cachorro, para tentar se equilibrar, para depois voltar, né, para passar por isso mesmo, para poder não ficar numa posição de ovoide, né, assim, temo demais assim, nele, que precisou para fazer esse equilíbrio. Também eu penso a mesma coisa aí. Pois é, mas o importante é a gente estar não se fechando para uma escola só, né? A escola A ou B. Penso que o bom mesmo é você se abrir, estudar, pesquisar, assimilar o que é bom, né? Dentro do conhecimento, né? Para poder entender as leis. E à medida que a gente vai estudando, né? E novos conhecimentos chegando, a gente vai se fortalecendo nesse conhecimento. E agora, lá em Legião. Agora ele fala sobre magos negros, né? Isso é uma conversa que é feita com Ângelo Inácio, se não me engano, ou é o Raul, com os Guardiões da Noite. Somos uma equipe especializada no trato com os magos negros e a milícia negra que mantém. Os magos, desde as épocas mais remotas, reorganizaram-se em facções muito fechadas, sendo que cada agrupamento é governado por um único mago negro. Evitam, enquanto podem, a reencarnação, mas quando a ação telúrica ameaça a estabilidade dos centros de força de seu
perispírito, não há como impedir o renascimento. Vandré, é aí que vem, no caso, a reencarnação compulsória? Sim, porque ele já, quando ele se reduz ao void, já chega no estado de ovoide, aí ele não tem governo da forma, ele não tem autonomia, ele é submetido, né? Os espíritos superiores pegam ele ou os superiores, ou que trabalham em nome do bem, né? Sim. E submetem ele ao processo de recuperação, de refazimento do corpo espiritual que foi destruído, né? Aí seria uma forma, assim, podemos dizer, de reencarnação compulsória. Ele tentou se desviar a todo modo durante milênios, em volta de campos de força, né? Eles são habilmente, foram iniciados, têm um poder mental imenso, e tentando se desviar da reencarnação a todo custo, porém, essa força ela é constante, né? É que ele ficou bem claro aqui, o Ângelo Inácio falando aqui, né? Evitam enquanto podem a reencarnação, mas quando a ação telúrica ameaça a estabilidade dos centros de força do seu perispírito, não há como impedir o renascimento, né? Então, esses campos de contenção tem eu digo, um limite, certo? Vai chegar um dia em que ele vai se reduzir realmente pode se reduzir a essa condição de ovoide e vai ser encaminhado para, né, de forma compulsória, já que ele não queria de maneira alguma reencarnar, porque a reencarnação levaria, né, nós sabemos, né, ao esquecimento, né, das habilidades, ele entraria em um processo pelo menos em uma encarnação, né, provações, expiações, etc., né, não seria vantajoso para ele reencarnar. Mas, infelizmente, aí chega o dia, ou felizmente, né, chega o dia em que, né, essa ação telúrica consegue limitar o livre-arbítrio dele. Ok. Aí prossegue a conversa. Que tipo de reação se pode observar no corpo espiritual ante a força telúrica e magnética a qual você se refere? Essa força, que é própria do planeta Terra, exerce ação constante sobre os corpos espirituais na erraticidade, atraindo-os em direção à crosta, de modo análogo à gravidade, porém induzindo-os ao útero materno. No caso de magos negros, eles se opõem à natureza com relativo êxito, pois são dotados de intenso magnetismo e rigorosa disciplina mental, que adquiriram durante os milênios a partir do período de iniciação a que se submeteram invariavelmente. Como disse, protelam a reencarnação o máximo que podem. Alguns não reencarnam há milênios. Então, aí, talvez sejam esses mais antigos, que têm milênios, né, sem reencarnar, que sejam aqueles mais perigosos, até que não seja possível fazer uma incorporação. Então, veja que ele fala até que fala de relativo êxito, né? O êxito aqui não é absoluto, certo? Chega um dia que não dá. Pelo menos foi isso que eu entendi. Aí, prossegue-se. Mas isso é possível? Inquiriu Raul. Isto é, poderão evitar por tanto tempo assim a reencarnação? É perfeitamente possível, mas não por tempo indeterminado, respondeu o guardião da noite. A atração telúrica a que me referi faz com que as partículas astrais componentes do perispírito percam o poder de coesão, o que provoca a degeneração progressiva da forma humana, hoje originalmente mantida pelo corpo astral. Pagam alto preço por sua obstinação, como se vê. O tempo que resistem é proporcional
a capacidade mental de cada um. Quer dizer que, com o transcorrer dos milênios, os magos vão perdendo a forma humana? Isso mesmo, tornou o especialista. Há um momento, portanto, em que os magos têm de reencarnar, senão pode se transformar em ovoides, perdendo de vez a aparência perispiritual e retrocedendo a uma forma mental inferior. Aí o cara está ali no campo de força dele, né? Está ali mantendo milênio após milênio, não e não e não, só que não tem jeito, né? A força telúrica termina desagregando, né, a tecido perispiritual, né? E aí, se ele não for, né? Aí não tem. Parece que o iPhone está offline, mas me avisa. Não tem escolha. Diga, amigo. Voltando ali, aí me parece assim, parece que tem uma chave aqui, que é essa questão de perda da forma perispiritual e retrocedendo a uma forma mental inferior. Sim. Quer dizer, aqui me parece que há uma separação entre esse mental inferior e esse perispírito, não é? Assim, porque a gente está acostumado a entender o perispírito como todos os corpos astral para cima, né? Mas me Sim. parece que aqui há uma questão ainda de um mental inferior que a gente não costuma tocar nesse ponto aqui, na verdade, né? Não, mas aqui ele não está falando, Fábio. Você está se referindo à classificação da teosofia, do corpo mental superior e inferior, búdico, nesse sentido ou não? Não, não, assim, é porque é isso que eu, assim, a gente precisa realmente entender esse conceito aqui, porque para o espírito, para o espiritismo, aliás, pelo que eu entendo, eles só falam de perispírito. Não é Sim, isso? Que englobaria para a teosofia todos esses outros corpos aí que você falou. sim, Não é isso? exatamente. Isso. Só que aqui, tanto na teosofia como no espiritismo, pouco é falado desse corpo mental inferior. Certo? Não, Assim, aqui, isso aqui não é eu uma estou chamando classificação. de corpo, mas só para efeito de silogias, tá entendendo? Porque aqui eu estou entendendo aqui que é uma forma inferior ainda ao perispírito. Né? Uma Não, forma anterior ao perispírito, né? não, Fábio, veja só. O ovoide, ele é o corpo mental deformado, adoecido, tá? Todos nós temos corpo mental. Sim. Só que o ovoide, ele já perdeu toda o que poderia chamar de psicossoma, o corpo astral, que envolve o corpo mental, né? Porque outro dia eu falei, perispírito pode ter dois conceitos, podemos entender da seguinte forma: como simplesmente o corpo astral ou como o conjunto de corpos que envolve o espírito. E esse conjunto de corpos, né, além do corpo, fora o corpo físico e o duplo etérico, seria justamente o corpo astral, o corpo mental, búdico, Pronto, papai, você vem né, pro que quarto envolve o agora. espírito. E aqui ele está falando, quando ele diz aqui, retrocedendo a uma forma mental inferior, ele está dizendo da deformação que sofreu o corpo mental, que adoeceu, está adoecido esse corpo mental, né? E todo o perispírito, na verdade, o que acontece? Ele é corroído, ele é destruído, ele é puxado para o centro da Terra, né? Por essa força gravitacional. E fica apenas, né? Todo o envoltório que era
que estava ali em torno do corpo mental, ele foi destruído, foi desfeito. Passou por um processo de corrosão e deformação até chegar somente na forma ovoide, que seria justamente o corpo mental. Tá? É nesse sentido aí, de forma, Ok. salvo o melhor juízo, né? Às vezes o colega pode interpretar de outra forma, mas depois, se você for estudar, ir mais a fundo, você vai ver que é só esse ovoide nada mais é do que o corpo mental deformado e adoecido. Certo, certo, certo. Beleza. E agora a gente vai entrar, né, na utilidade prática dessa lei. André, só mais um minutinho. Sim, Desculpe só. É vontade, só porque amigo. agora eu vou ter que sair realmente aqui, certo? Já fui Tá, convocado aqui para a missão de pai. Até vou pedir licença a vocês aí, me despedir. vontade, Certo? meu E amigo. depois assisto a gravação. Tá bom? Tá certo. Tá bom, meu amigo. Vai Obrigadão, lá. queridos. Boa Vai. noite. Bom estudo aí. Boa noite. O uso da ação telúrica nos atendimentos espirituais poderá se constituir num recurso muito útil quando se necessita de grandes quantidades de energia para a desintegração dos trabalhos de magia ou das construções maléficas projetadas no astral. Essas construções poderão ser gradualmente decompostas por uma ação mental que seja capaz de direcionar e controlar a massa magnética do planeta. Então, o que é possível fazer? Simplesmente você se sintoniza com essa força telúrica e com as construções do astral para desintegrar essa construção, certo? E como é que é essa técnica? Projetar um campo mental comandando a sintonização do objeto, que é o alvo, né? Projetado no astral, com as forças telúricas, de modo que o campo vibratório do planeta exerça uma atração desintegradora sobre as forças organizadoras do objeto alvo da ação. Então, veja que o operador aí, ele vai, com o seu poder mental, manejar essa força telúrica, direcionar para o alvo, para que ocorra uma desintegração. Diga, meu. Como eu estava lendo os estados, aí nesse ponto aqui eu fiquei, será que essa força telúrica aqui citada teria relação, ou seria mesmo o ectoplasma, ou não tem nenhuma relação? Não, porque eu acho que não é. Você precisa do ectoplasma para fazer, eu penso Sim, eu. Né? Porque o ectoplasma é combustível para todos, eu posso falar, né? Pelo menos quase todos os fenômenos da apometria, sim, certo? E ele pode até, eu não sei te responder com segurança, né? O ectoplasma vai entrar nessa operação, nesse mecanismo aí, mas ele sintoniza, é mais uma coisa que acontece por mas força da mente, da vontade, da determinação do operador. entendi, Ele mantém dois focos aí. Ele precisa focar no objeto, que é alvo, no caso, uma base das trevas, né? Precisa ter uma equipe, precisa ter uma visão de clarividência e visualizar essa construção. E, ao mesmo tempo, ele direcionar sua mente para as forças telúricas e manipular essa energia, essa força telúrica, em cima desse alvo. entendi. Entende? É uma manipulação dessa energia com o poder da mente. É, Cíntia,
para mim, né, a força telúrica, no caso, é natural, né? Ela vai da Terra, que eles chamam, né? É um elemental, terra, magma, né? Que vem pelas profundezas, né? Que vai erguendo, que aí tira essa força de dentro. E com a ajuda do ectoplasma, né? Que aí sim, numa reunião, né? Posso até estar errado, mas assim, né? Com os comandos, né? Usando a energia elemental com a energia, né, dos que estão, né, dos encarnados que estão numa reunião, possam começar a ter, não é, esse jogo um com o outro, né, para formar essa força, né, desse campo vibratório. Por isso que para mim, acho que essa telúrica mais está nisso. Então, a gente precisa aproveitar, né, o lado natural, né, da natureza que é da, né, dos elementais, que faz parte também, né, o tempo todo dentro da lei. Lembrando que o ectoplasma é produzido somente por encarnados, Sim, sim. né? É produzido somente por encarnados, o Sim. que nos dá, digamos, uma vantagem, né, sobre esses encarnados, né, na produção desses fenômenos. E, assim, nós sabemos que tudo que existe no astral é uma criação mental, né? As cidades espirituais, as casas, né? Os veículos, tudo que ali existe é uma criação mental. Aliás, é uma lei hermética, né? O universo é mental, o todo é mente. É uma lei do mentalismo, do hermetismo. E da mesma forma que podem ser construídas todas essas casas, essas formas mentais podem ser plasmadas, né? Cidades inteiras, isso também pode ser desfeito, destruído também com o poder da mente. Nesse caso aqui, com o poder da mente, mas com o concurso da força telúrica, certo? Atraindo para o centro da Terra. E aí ele dá o roteiro. Ele sugere esse roteiro, né, que está no livro Procedimentos do Método. 1. Sintonizar com o objeto alvo do procedimento. 2. Projetar um campo delimitando a área de abrangência de ação. 3. Sintonizar o objeto com as forças de ação de origem telúrica. 4. Manter a concentração mental e a sintonia até a absorção total das energias do objeto ou da estrutura que se deseja desintegrar. Então, penso que ele e a equipe dele, né, para ter escrito isso, porque eles tiveram essa experiência, praticaram mais de uma vez, deu certo, e sugeriu esse roteiro, essa prática. A questão requer concentração, foco, saber para onde você vai fazer essa sintonia, sintonizar o objeto com essa força da Terra e colocar a intenção de desfazimento, de corrosão. Entra aí todo um elemento de vontade, né, específica para aquele ato. Considerações. O uso de forças externas, principalmente as de origem telúrica, por comando mental, exige uma grande capacidade de concentração e de modulação da onda mental para a sintonização com as fontes de origem das energias que se deseja mobilizar para se produzir o fenômeno desejado. Fica assim esclarecida uma limitação a ser considerada para o sucesso da aplicação dos procedimentos dessa técnica.
que estão intrinsecamente relacionados à força mental daquele que dirige o processo e a sua capacidade para sintonizar com as forças da natureza. Então, turma, isso requer treinamento, força mental, e a gente sabe que força mental não é você... Não tem nada a ver com força física, né? Não é você tá mexendo a cabeça, né? Força mental é concentração, é determinação, é foco naquilo que você está fazendo, vontade firme e também de capaz de sintonizar e fazer, né? Sintonizar com essa força da natureza, que é a força telúrica. Quando ele fala em modulação da onda mental, é justamente, seria o ajustamento dessa força direcionada, da força telúrica direcionada para o alvo, certo? Você vai modulando ali, fazendo com que todas aquelas construções se desfaçam, né, e sejam levadas para o centro da Terra. Essa técnica é valiosa quando utilizada na desintegração de materiais usados como concentradores de energias e etéreas, sendo extremamente eficiente nos casos de desmanche dos trabalhos de magia, que se baseia no princípio de sintonização e redução da frequência das vítimas desavisadas. Os resultados são surpreendentes quando se faz uso dessa técnica operacional de emprego da ação telúrica, através dos campos de forças gravitacionais bem delimitados, para a desintegração ou a devolução de materiais às suas fontes de origem. Então, ele cria um campo de força em torno do objeto, certo? Ele projetar um campo delimitando a área de abrangência de ação, né? Seria esse campo de força sobre o objeto, sobre o alvo, né? Ao mesmo tempo em que ele direciona a força telúrica, fazendo essa sintonia para que essa força telúrica possa agir sobre as matérias daquela construção, né, daquele alvo. Seria uma forma de você desativar bases, né, ou destruir bases que não precisam ser usadas, porque existe isso também, né, de certas bases serem desativadas para serem usadas pelos trabalhadores do bem, sendo desnecessário destruir aquela base, né? E tem os casos de que requer destruição mesmo. E nessa destruição é que entra a prática dessa lei, sendo que também não é a única forma de desativar essas bases. Muito se emprega também aí já entra, né, as salamandras, os elementais do fogo, que tem o poder destruidor, seria uma alternativa a essa ação telúrica, no caso de destruição de bases das trevas, certo? Lembrando que isso deve ser feito sob a orientação dos mentores, em sintonia com a equipe espiritual, né? O operador e toda a equipe ali em sintonia com a equipe espiritual, todos cientes do que estão fazendo, né? E sem qualquer dúvida, certo? Então, existem essas duas formas de destruir as bases do astral, né? Pela força telúrica e também pela força dos elementais do fogo, né? Das salamandras.
Beleza, turma? Então, veja que parece estranho, né? Mas nada mais é do que o exercício do poder divino que é em nós, do poder de espíritos co-criadores que somos e que todos nós somos chamados a desenvolver, né, e com o devido tempo, no devido tempo, aplicar em favor do bem, certo? Então, agora que vocês sabem, né, que aqueles poderes Jedi lá são reais, que a força esteja com vocês, né, turma? Né, que a gente possa usar isso quando for necessário. Né? Isso algum dia possa, se tiver alguma serventia, né, que na prática da apometria, né, que a gente saiba usar com sabedoria. Beleza? Disciplina e foco. É, Beleza, André. muito bom. Então tá certo, turma. Vamos encerrar, tá? Ok. Quem queria fazer a prece de encerramento? Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Nesse momento agora aqui, né, vamos agradecer hoje a grande disponibilidade do nosso irmão André, por nos apresentar, né, esse trabalho para enriquecer mais o nosso lado também espiritual, para poder, em nome e em honra da justiça divina, para sermos capacitados para, né, nas futuras ajudas desse lado e do outro lado da vida. E assim, né, agradecemos e que temos uma semana muito próspera para todos nós aqui, né, com muita segurança, proteção diária, muita saúde e paz. Que assim seja. Sim, seja. Então é isso, turma. Que Gratidão aí assim pela seja. atenção de vocês, tá? Excelente noite, até a próxima. Até a próxima, Obrigada, gente. Até a André. próxima. Tchau, obrigado, André. Gratidão, gratidão a Até todos. logo. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.